Mestre Leider aqui falando. Gente, o que não está ensolarado é a situação do mundo. Perdão pela tosse. Nesse exato momento, sabe, rebolar, 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 rebolar com amor, rebolar com amor, rebolar com amor. Então, nesse exato momento, o rebolar, né, tá fazendo o pau cantar, o bambu gemer no norte do estado ilegítimo. Aqui uma imagem. Na verdade, o que eles estão fazendo é transmitindo ao vivo. Para provar o ponto deles, eles desabilitaram todo o sistema de radares e a defesa aérea do estado ilegítimo. E para provar para o mundo que eles realmente fizeram isso, eles estão transmitindo ao vivo com drones o que está acontecendo lá. Isso coloca uma situação interessante aqui. Bom, só tem uma situação na qual é interessante desabilitar o sistema de defesa e radar de uma zona de guerra. É quando você pretende fazer uma visita ou mandar, sei lá, missas, né? Missas para visitar esses locais. Então, ao que tudo indica, nesse horário, daqui a pouco, ainda é dia lá, mas daqui a pouco vai deixar de ser. E normalmente é quando deixa de ser dia. Oh Deus, fazia tanto tempo que eu não comia uma amora. Que a estação passou, né? E aí ficamos sem. Nós temos amora. A amora é uma fruta muito versátil. Mas vamos lá. Quando você desabilita a defesa aérea, se desabilita o sistema de radar, que já estava parcialmente desabilitado, desde quando os russos destruíram a estação de Jabal al-Sheikh, no norte do Golão ocupado. Então eu diria que, se de um lado rebolar, tem 1 milhão de missas para rezar, e do outro, uma ocupação ilegítima, tem o sistema de defesa aérea do norte do país e o sistema de radar do norte do país desabilitado, eu diria que missas serão lançadas. Deixa eu mostrar mais imagens para você. O interessante é que ontem mesmo, uma reportagem deles lá, né, mostrava que a inteligência de lá estava super preocupada, porque o rebolar, ele não só tinha mostrado a ativa capacidade de operar virtualmente qualquer território ao norte de Jerusalém, como também tinha mostrado uma enorme capacidade de inteligência, porque eles mostraram ser capazes de identificar todos os centros de interesse militar do país. Todos os centros de interesse militar do país estavam sendo mapeados por eles. E é incrível ver hoje que realmente eles fizeram isso. Eles foram capazes de mapear todos os potenciais alvos de interesse militar do norte do estado ilegítimo.
é um serviço de sensoriamento remoto, um serviço de cartografia e essencialmente um serviço de inteligência, que mostra uma enorme capacidade de recolher informações, processar, certo, essas informações e transformar lugares em alvos, sabe? Todos os locais de interesse militar do norte do país estão sendo mostrados aqui como locais de interesse militar. E veja que esses dados foram divulgados por eles, certo? É uma mistura de aviso com ameaça. Falou, nós sabemos onde vocês estão, não adianta se esconder, e nós somos capazes de ir atrás de vocês a hora que a gente quiser. E eu creio que a questão aqui, aí, ó, esse é o norte do estado ilegítimo. Deixa eu mostrar para vocês o mapa, só para vocês tentar situar essa região aqui, rapidinho. Deixa eu mostrar. Aqui. Deu para reconhecer como a área imediatamente ao norte de Haifa. São imagens de drone. Imagens de drone que podem ser visualizadas nesse exato instante, feitas praticamente ao vivo. Cara, isso é um recado claro, de que a prometida chuva, só que de missas, vai chegar. Porque eu tava dando uma olhada, né, lá no nosso canal de humor, Hoje no Mundo Militar, eu acho fino a maneira como eles são irônicos, né? E a ironia deles é uma coisa que me impressiona. Para mim é um dos melhores canais de humor da internet. É claro que eu gosto de Hermes e Renato, né? Claro que eu gosto. Mas para mim hoje o melhor canal de piada da internet brasileira, pelo menos nessa plataforma aqui, o YouTube, é o Hoje no Mundo Militar. É o canal de humor. Se você tá triste, acabrunhado, desesperançado, né? Banzaró, assiste uma enquete, uma sketch, né, que chama, do Hoje no Mundo Militar. Você vai rir, vai recuperar a sua alegria. Recomendo horrores. Estou aqui recomendando especialmente como canal de humor Hoje no Mundo Militar. Uma das últimas sketches que eles falaram, né, sobre os exercícios que a federação estava fazendo no norte do Japão e no norte da Coreia do Sul. E aí, né, com aquele tom humorístico, aquela verve, né, que eles têm para piada, eles falaram que, os Estados Unidos disseram para a China que vai haver consequências. Cara, eu quase tremi de medo. Pensa, os Estados Unidos avisaram para a China, vai haver consequências. Essa noite ninguém dorme em Xangai. Essa noite é luto e silêncio em Beijing. Essa noite, em toda a riquíssima região do Delta do Rio das Pérolas, Shenzhen, Cantão, Hong Kong, Macau, toda aquela região fantástica, né? Certamente os chineses, ao invés da prosperidade habitual, deixa eu mostrar um pouco a prosperidade real da China. Ao invés da prosperidade habitual, né, da China e tal, os habitantes do Delta do Rio das Pérolas vão se cobrir de pano de saco e jogar cinza sobre as próprias cabeças. Porque os Estados Unidos disseram que vai haver consequências. Uau, né? Consequências. Eu tenho medo. Não teve uma ex-atriz aí que falou isso durante um processo eleitoral? Eu tenho medo. Então, pobres habitantes do Delta do Rio das Pérolas, com certeza está tudo assim.
coberto de pano de saco e cinza, e tendo medo, porque vai haver consequências, né? Se hoje no mundo militar falou que vai haver consequências, certamente eles não acertam opa, quer dizer, eles não erram uma, então certamente consequências, né? Porque, gente, assim, vou ser franco com vocês, um país que tem uma dívida impagável de 100 trilhões de dólares, que tem seguros que não podem ser cobertos de 624 trilhões de dólares, que tem apólices, fundos que não podem ser honrados no valor de 216 trilhões de dólares, com certeza um país que deve, né? E vai dar calote de quase 1 quatrilhão de dólares, é um país que vai ser muito temido. Se uma nação dessa falar só, vai haver consequências. Para mim, eu ficava com muito medo. Pobres chineses, que Deus tenha misericórdia da alma deles, porque, né, os Estados Unidos disseram que vai haver consequências. Os americanos dizem muita coisa. Deixa eu mostrar aqui uma delas. International Criminal Court, the International Court of Justice, the UNHCR, UNICEF, Doctors Without Borders, Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, Christian Aid. Yeah, but you're booing. What does it come to when you're booing Oxfam? What does that tell you about yourselves? You're sitting here booing Oxfam to defend Benjamin Netanyahu. Let me just deal with something you just said. You talked about debunking propaganda. First of all, you can't even get Israeli propaganda straight. The Israeli government's own security agency, Shin Bet, investigated what you just said and said, no, we found no evidence that workers from Gaza were involved in the October 7th attack. Oh, Shin Bet are lying. They're booing Shin Bet, the Israeli security service. Got it. All right, but let me finish my point. You had a 5-minute speech from your side. Okay. That's Shin Bet. Let me just deal with your wider point here. Douglas and Natasha tonight want to make this entire debate about October 7th. I get it. It's a horror show. But that's not the debate. The debate was about Zionism, and it tells you a lot that they can't find any arguments to say, as Gideon says, why we can't be allowed to criticize a political ideology that is 150 years old, that many Jewish people have criticized from the beginning and continue to do so. They can't tell you why that is. So they focus on October the 7th, which is fine, but if you're going to focus on October 7th, then also focus on what happened since October the 7th, the erasure of Palestinians in this debate, the booing when Gideon mentions what happened to Palestinians. Shameful. I'm sorry to say, it's absolutely shameful and telling about what's going on. And I would say this, if we're going to talk about October 7th and what happened since, everyone's a liar, the Hamas health ministry is a liar, everyone's a liar. Okay, friend of mine, American doctor, goes to Gaza. Many doctors have gone to Gaza. You've seen them on the news, they're all liars, all Hamas apparently. Friend of mine went to Gaza. He's been to Sudan. He doesn't just use it for whataboutism like Douglas. He's been to Sudan. He's been to Afghanistan. He's worked there. He came back from Gaza and said, I've never seen atrocities like I've seen here. What's happened to children? He's an anti-Semite because he saw children with burn wounds like he's never seen. He saw children with gunshot wounds to the head. To the head, but that's Hamas's fault. Everything is Hamas's fault. So let's talk about war crimes. It is amazing that every human rights group in the world, including Israeli human rights groups like B'Tselem, Gisha, Yeshtin, are all documenting this stuff, but you guys think it's all imaginary. So again, it tells you about what Zionism is. This is not about some abstract ideology of, people trying to settle the land and trying to have it. But as Gideon said, there was an argument to be had in the 1940s, 30s, 20s. Zionism today is what the Palestinians are enduring on a daily, nightly basis in Gaza, in the West Bank, in East Jerusalem, in Israel itself. And the erasure of that tells you everything about why we need to be able to talk about what Zionism does to the Palestinians without being smeared as anti-Semites. Essa reação diante da vaia que o cara recebeu por dizer a verdade, ela é emblemática do que é o Ocidente hoje. O Ocidente hoje é isso. Parece que eles prenderam ontem um coitado no Irã. No Irã eles não faz isso, né? Lá tem liberdade religiosa. Prenderam um coitado na França porque ele defendeu os palestinos do que o Estado legítimo estava fazendo, né? Eles pegaram o cara,
que é cidadão francês, prenderam e disseram que vão deportar, mesmo ele sendo cidadão francês. É a tal liberdade do Ocidente, né? Do que o povo tanto fala. Vocês sabem que eu tenho problemas sérios com a definição liberaloide, a definição Humberto Eco, a definição pós-moderna, isentona, Universidade de Colômbia, do fascismo. Mas como foi um camarada marxista de verdade que disse que a cadela do fascismo, não necessariamente o fascismo em si, mas a cadela do fascismo está sempre no cio, eu não tenho como discordar desse fato, dessa verdade, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, para apedrejar, para vaiar e basicamente para mentir, óbvio, né? Ela tá lá, sempre. Enfim, nós temos outra demonstração interessante do que o Estado ilegítimo é de verdade, ou do que os defensores do Estado ilegítimo são. Vou colocar aqui, curtinho. What's it been? It started out as Al-Qaeda, then became ISIS or ISIL, then Islamic State, and the point is that no matter what bloody name it calls itself, it's the same basic organization controlled by the same in the hidden shadows operations led by the United States and Israel. All these so-called Islamic terrorist organizations, they never attack Israel. They attack each other. They attack more moderate and secular Arab states, but they don't attack Israel. Now that's a strange one, unless you know that actually Israel with the United States is behind all this. And eventually they will turn towards Israel. We're seeing this amazingly coordinated and organized propaganda operation on social media and elsewhere with ISIS lunatics being shown shooting people, beheading people, crucifying people. It's to create a massive feeling of fear and terror about them, so then vast numbers of people, having been manipulated into that state, will then support Western intervention in that part of the world, which is exactly what they want. Bom, isso posto, agora a gente pode voltar ao tema principal. Mas já que nós tivemos tantas interrupções, vamos voltar ao tema principal logo depois dos nossos intervalos comerciais, com o oferecimento de vocês mesmos que me veem e ouvem os intervalos. Pronto. Perdão pela demora. Gente, dificilmente nessa noite o bambu não vai gemer, o pau não vai torar, a jeripoca não vai piar, a madeira não vai cantar, se é que vocês me entendem. Porque eu não acredito que rebolar mostrassem filmagens desse tipo ao vivo se não tivessem avisando. Civis, vou dar para vocês uma chance que seus militares nunca nos deram, a de correr e se esconder. Usem-na com sabedoria. Eu acho isso interessante. Você ofertar, mesmo num país onde não há civil, né? Que todo mundo, homem, mulher ou trans, é obrigado a servir, mesmo os religiosos que pedem a guerra. Esses, por algum motivo estranho, não são obrigados a servir.
Mas a não ser que você seja um religioso que pede a guerra, naquele país, no estado ilegítimo, você é obrigado a ir para a guerra. Então, tecnicamente, não tem civil lá. Todo mundo é militar ou ex-militar, portanto, reservista. Quando você avisa, mesmo essa população fortemente militarizada, que planos estão feitos, estão sendo feitos para a noite, se eu fosse minimamente esperto, não sei se dá prazo, eu tenho grana para pegar um avião, eu pegava meu carro, o país é ridículo de pequeno, né? Pegava meu carro, meus objetos de valor, passaporte, documentos e ia para a fronteira do Egito. Vazar. Porque hoje de manhã e ontem nós discutimos, mostramos com dados, tá? Mostramos com dados que os Estados Unidos da América já eram simplesmente, né? Na verdade, eles estão tentando fazer alguma coisa. Parece que eles vão novamente ter convocação obrigatória para pessoas em idade de 18 a 26 anos. Aqui, ó. Ok. Eles vão convocar novamente porque ninguém se voluntaria, né? O que eu acho um horror, gente. Como assim um americano médio não está se voluntariando para salvar os bilionários? E eu acho isso um horror, que ingratidão. Só porque mais de 100 mil pessoas todos os anos são desvividas por overdose, só porque mais de 50 mil todos os anos se auto-transferem para outro plano espiritual, só porque a juventude não tem onde morar, onde trabalhar, nem consegue manter a saúde mental. Só por isso, só porque o país deles está defendendo uma ocupação ilegal e ilegítima e atacando as vítimas, você não quer ser cúmplice de um crime de guerra? Porque eu não sei se vocês estão sabendo, já começou, gente. Lembra que eu falei que o destino do Estado ilegítimo era basicamente o mesmo da África do Sul do Apartheid? Lembra que eu disse isso? E mais de uma vez. Então, no Japão, pessoas do Estado ilegítimo não estão mais sendo aceitas em hotéis sob a justificativa de que, como o país deles comete crimes de guerra, pela ONU, né? Comete crimes de guerra, e que basicamente todas as pessoas de lá são militares, se eles abrigarem criminosos de guerra, eles estão cometendo crimes de guerra. Então os hotéis não estão recebendo mais pessoas do Estado ilegítimo. Está tendo uma feira mundial de armas e o Estado ilegítimo, empresas do Estado ilegítimo, comerciantes industriais, agentes, qualquer pessoa ligada ao Estado ilegítimo, remotamente associada ao Estado ilegítimo, foi proibido de participar. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Que razão é essa? A razão é que eles cometeram crimes de guerra. A ONU disse, lembra que eu falei que ia haver consequências? Publicação do tal relatório. A ONU disse, crime de guerra é um trem meio complicado porque não prescreve, né? Você pode ter cometido 70 anos atrás e se alguém colocar a mão em você, você ainda vai ser julgado e punido, porque é um crime imprescritível. Crime de guerra, crime contra a humanidade são imprescritíveis. Que coisa, né? Então os cidadãos deles, as empresas deles, o governo deles já começam a enfrentar problemas no mundo inteiro. E eu falei que era uma consequência lógica. Mesmo a ONU tendo demorado 76 anos para reconhecer o óbvio,
E ela reconheceu, né? A justiça falha quando tarda. Ela falha quando tarda. Mas, se de alguma forma ela começa a acontecer, isso ainda é menos pior do que seria se ela, ou caso ela, não acontecesse. Então, eu diria que a situação para as empresas, os habitantes, os cidadãos do estado legítimo está muito complicada. Se eu fosse eles, ainda mais depois de receber esse aviso do rebolar, eu já vazava antes que o meu nome tivesse na lista específica. Porque assim como aconteceu com os sul-africanos envolvidos no apartheid, pode ter certeza que já tem listas rodando de... Na verdade tem, né? O próprio governo da Suíça, uma porrada de governo europeu, falou que se pegar Netanyahu, se pegar militares do Netanyahu, mesmo que sejam ex-ministros do Netanyahu, envolvidos nesses crimes, eles serão presos sim. Ai, os Estados Unidos ameaçaram. Aí, é um direito deles. Eles ameaçam o tanto que quiser. Mas já era, cara. Já era, a verdade é essa, já era. Então, eu diria, honestamente, que, considerando que não há ex-militares, né, não há civis no estado legítimo, é mais seguro para eles, inclusive, vazar. Que a luta não tem como vencer. Nós já explicamos a situação. É um país minúsculo, sem profundidade tática. Uma tripinha de 20 mil quilômetros quadrados, tamanho do estado de Sergipe, que se estende no sentido norte-sul. E é muito estreita no sentido leste-oeste. Então, né, hoje, pelo jeito, ou no máximo amanhã, o rebolar, já começa a mostrar a música deles. E aí a gente vai ver, como eu diria, o alcance dessa canção. O alcance dessa canção. Que vai fazer o mundo inteiro ouvir. E vai fazer eles dançarem. Né? Vão fazer eles dançarem. Finalmente, né? E era uma consequência lógica, é isso que eu quero comentar. Era uma consequência lógica. Quantas vezes nós não dissemos aqui que o rabo não abana o cachorro? É o cachorro que abana o rabo. Então, quando o cachorro, no caso o país que deve $1 quadrilhão, não tivesse força, o rabo é o primeiro a ser cortado. Correto? O rabo é o primeiro a ser cortado. Inclusive, nas lives eu vira e mexe, eu vivo fazendo relato de como era em Goiás no tempo do coronelismo, ou seja, até tipo ontem. Quando um grande coronel estava enfrentando outro coronel, ou um mané qualquer, um coitado qualquer, mas normalmente era outro coronel. Por deferência, você dava um último aviso. Mandava o capanga seu ir nas terras desse coronel e desviver o cachorro dele. Gente, todo coronel tem cavalo e cachorro. Todo coronel. Na roça, você não vive sem cavalo e cachorro. Pelo menos não naquela época, né? Então, você mandava um jagunço de confiança aí e pregar o chumbo no cachorro favorito. Porque não era só um cachorro, eram vários. Acertar o cachorro favorito é só para você dizer que você pesquisou. Você sabe, inclusive, qual o cachorro que o coronel mais gosta. Então quer dizer que ele estava lá de tocar e ninguém viu. E aí o cara, né, mandava eliminar o cão. E o recado estava dado. Falou, ó, próximo vai ser você. Segura a onda aí. E o cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos
é a Europa. Visivelmente, a visão decrépita da reunião do G7, os resultados ridículos da tal conferência sobre a paz na Suíça, que não existe conferência de paz quando você não chama os dois lados. Não existe paz só com um lado. Isso é óbvio. Mas o resultado ridículo, ele demonstra que, cara, eles não têm apoio. Porque fica todo mundo ciente que se você deve $1 trilhão, como os mais variados meios, ninguém precisa ter medo de você, porque você está quebrado. E guerra, como lembrou Sun Tzu, precisa em primeiro lugar de recursos, e eles não têm. Eles acham que recurso é mandar jovem para ser desvivido? Sinceramente, os Estados Unidos estão achando que vão amedrontar a Rússia com infantaria leve, porque é isso que acontece. Recruta, atua na infantaria leve. Se a Federação Russa não tem medo, e já demonstrou isso do armamento nuclear deles, quando derrubou um avião do Estado ilegítimo com arma nuclear em cima do deserto da Jordânia, então se os Estados Unidos não têm medo de armamento nuclear, vai ter medo de jovem com problema mental, gordo, né, que são os jovens americanos. Vai ter medo desses jovens? Sério? De verdade, eles acreditam nisso? Que a Rússia vai ter medo disso? Ah, por favor, né, camarada? Por favor, isso é uma piada. Acho que isso é mais para assustar a própria população do que para assustar, eu não digo Rússia e China, não. Ou Arábia Saudita, que está com eles na mão. Para assustar, também Irã também não dá. Houthi já provou que não tem medo, tanto que os Houthis acertaram o porta-avião deles. Para assustar quem? Andorra? Guadalupe? Sorocaba? É isso que eles querem assustar? Só se for. Certo? Eu acho... é meio patético, né? Quando o Império termina desse tipo. Podia terminar com a grandiosidade da Batalha dos Campos Catalúnicos, que encerrou Roma. Por causa da decisão imbecil do Rômulo Augusto posterior de mandar desviver o general Aécio, que venceu os hunos por puro ciúme. E aí, quando Odoacro, rei dos Éramos, tomou Ravenna, pôs-se o Império Romano do Ocidente. Então, foi um acontecimento patético. A Batalha dos Campos Catalúnicos foi em que? 461? Não. 451. Isso, a Batalha de Calós. Foi no ano 451. E o Império caiu, ainda sob Rômulo Augusto, diante de Odoacro, em 456, né? Então, uma distância muito grande, entra uma grande derrota, que é o que está se aproximando, e a dissolução total do Império, que é o que vem logo a seguir. A história, que sempre foi cruel, perversa com todos nós, pela primeira vez ela vai ser mãe. Nossa, não deles. Eu diria para vocês ficarem atentos. Os próximos capítulos serão interessantes. Tenham uma boa tarde.